Bom dia, terceiro ano, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro bimestre. Então, estamos iniciando aí mais um bimestre. Vocês terminaram há poucos dias aí o segundo bimestre, fizeram uma prova, né? Para vir aí, no geral, a turma foi bem, já tivemos boas notas. Bom, hoje nós vamos dar início, então, a esse bimestre. Vamos começar no capítulo 31. Vamos ver um pouco desse capítulo 31, vamos ver algumas questões aí de subdesenvolvimento, países desenvolvidos, as formas de regionalizar esse mundo, né, entre países desenvolvidos, subdesenvolvidos, países centrais e periféricos, países do norte, países do sul. Vamos ver algumas formas de regionalizar esse mundo. Acho que são mais usuais hoje em dia, que são mais utilizadas na atualidade, acho que foram utilizadas no passado, em que contexto foram utilizadas. Então, vamos ver algumas dessas características, dessas formas aí de se regionalizar esse mundo. Beleza, pessoal? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui esse conteúdo de vocês, do livro de vocês, só um instante. Beleza, aqui compartilhando a tela de vocês. Regionalização do espaço geográfico mundial. É importante a gente, primeiramente, né, destacar o que é regionalizar. Isso aí vocês já aprenderam lá no sétimo ano, já viram um pouquinho sobre o que é regionalizar, quais são as formas utilizadas aí para regionalizar, por exemplo, o Brasil. Vocês já viram um pouco sobre essa característica, né? O Brasil, por exemplo, que vai ser dividido em cinco regiões: região sul, região sudeste, região centro-oeste, norte e nordeste. Né? Então, são 5 regiões aí do Brasil. Isso é uma forma de compreender o todo do Brasil através das partes. Né? Então, se divide ali áreas com características semelhantes para que se possa compreender melhor aquelas áreas. A gente não pode simplesmente falar que o Brasil ele tem uma característica X, se o Brasil é um país grande, de dimensões continentais, onde temos diferentes características em cada parte do Brasil. Então, se faz essa divisão para que a gente compreenda melhor o Brasil como um todo. Então, se adota critérios como cultura, processo de industrialização, processo histórico de ocupação do Brasil, enfim, se adotam aí diversos critérios, né, para que se possa dividir as partes que tenham ali características semelhantes, sejam elas aí com relação a contextos históricos, com relação à economia, com relação ao processo de industrialização, com relação à cultura, ou seja, até mesmo com características naturais, né? Por exemplo, regiões que tenham ali um bioma característico, bioma amazônico, o bioma característico ali de caatinga, enfim. Essa regionalização ela vai ser feita considerando também aspectos naturais, aspectos climáticos, aspectos da vegetação. Então, são diversos aspectos que vão ser utilizados. Quando a gente faz essa regionalização mundial, também é feita aí utilizando alguns critérios, né? Os países que têm características, por exemplo, econômicas semelhantes. Então, países que têm essas características econômicas que são semelhantes vão estar regionalizadas dentro de um mesmo bloco, né? Então, é uma forma aí de se regionalizar, né? Então, agrupando aí esses países que tenham ali características semelhantes e que se possa ali compreender melhor esse mundo como um todo, dividindo aí esse mundo em áreas, beleza, pessoal? Então, isso que é regionalizar, é dividir, né, esse mundão todo em áreas que apresentam ali características semelhantes, né, características próximas. Então, é uma forma aí de regionalizar o mundo. Né, tanto, como eu falei para vocês, pode-se adotar critérios econômicos, como também pode-se adotar outros critérios, como critérios naturais também, tema vegetação, enfim, outros critérios que podem ser utilizados. Então, aqui, por exemplo, tem aqui 2 mapas, né? Um que mostra o polígono das secas no Brasil, né, no Nordeste brasileiro, e aqui uma outra forma de regionalizar, utilizando ali a agropecuária lá nos Estados Unidos. Estão pegando o mapa dos Estados Unidos e dividindo também
com as áreas aí da agricultura e da pecuária. Aqui no Brasil, o polígono das secas, então nós temos aqui a divisão aqui das áreas onde há o polígono das secas no Brasil. Então é possível se compreender aí um pouco das características dessa região que apresenta aí uma característica climática bem adversa, né, bem diferente do restante do Brasil. É uma área onde o clima ele tende a ser mais seco, um clima semiárido e que apresenta ali baixo índice de precipitação. E aqui nós temos os Estados Unidos, né, a divisão dos Estados Unidos de acordo com as áreas produtoras. Por exemplo, aqui o Hunting Belt, região dominada pela pecuária extensiva, né? Temos aqui o Wheat Belt, domínio das grandes monoculturas de trigo, né? Então, essas áreas aqui com grandes monoculturas de trigo. Aqui o Cotton Belt, região onde se planta principalmente algodão. Então, diversas áreas ali dos Estados Unidos, onde se foi dividido de acordo com a característica da agricultura e da pecuária desse país. Ok, pessoal? Então, aí nós estamos vendo que é uma forma de regionalizar. Em toda essa extensão aqui, há ali o predomínio, por exemplo, de plantação de algodão. Obviamente, ao longo de toda essa extensão, pode ter alguma outra plantação ali, né, de algum outro gênero agrícola, né? Mas aqui o que se verifica é que grande parte aqui dessa região, o que predomina é a plantação de algodão, então se regionaliza de acordo com a característica que apresenta aqui toda essa região. Ok, pessoal? Então, essa forma aí de regionalizar, então é importante que vocês compreendam isso, porque através da regionalização a gente consegue compreender melhor os diversos países desse mundo, né? Agrupando agrupando esses países de acordo com as características de cada um. O conceito de primeiro, segundo e terceiro mundos, nós já ouvimos muito falar disso, e em alguns momentos até usamos essas expressões aí de forma equivocada, né? Até porque hoje em dia já não é tão usual se utilizar essa forma de caracterizar o mundo, né? Entre o primeiro, segundo e terceiro mundos. Essa característica de regionalização, ela surge sobretudo lá no período de Guerra Fria, onde o mundo ele tinha ali características diferentes, era um mundo bipolar, como nós vimos, tinham dois polos de poder, os países capitalistas, né, desenvolvidos de um lado, tínhamos também os países socialistas de economia planificada do outro. Então, nesse mundo bipolar existiam aí esses dois polos de poder. E essa caracterização de primeiro, segundo e terceiro mundo determinava que os países de primeiro mundo eram os países capitalistas desenvolvidos, aqueles países ali que dominavam, né, ali o sistema capitalista e que tinha uma característica de muito desenvolvimento, né, países industrializados, a Europa, já depois da reconstrução, os Estados Unidos, principalmente, diversos outros países que tinham essa característica de desenvolvimento e eram capitalistas, eles foram considerados ali países de primeiro mundo. Os países de segundo mundo eram os países socialistas que estavam alinhados ali com o bloco socialista de economia planificada, eram considerados os países de segundo mundo, e os de terceiro mundo, né, foi uma designação aí criada por um economista francês para se referir às nações pobres, aos países pobres e que estavam ali na periferia, que estavam à margem do sistema político-econômico internacional, né, naquele período histórico. Eram os países capitalistas, porém países que tinham pouco desenvolvimento, né? Então, essa era a forma de caracterizar o primeiro, o segundo e o terceiro mundo. E, ultimamente, né, essa designação já não é tão utilizada, já caiu em desuso, porque nós não temos mais esse mundo bipolar, né? Então, não temos mais, por exemplo, essa classificação de segundo mundo. Quais países são de segundo mundo? Não temos um grupo de países tão extensos, né, que possam se determinar como países de segundo mundo. Essa característica de terceiro mundo também é um pouco acaba sendo pejorativa, né, não soa bem. Então, já caiu em desuso e hoje em dia já não se utiliza mais essa forma de regionalizar. E aqui nós temos aqui um mapa, né, mostrando essa regionalização entre países de primeiro, países de segundo e países de terceiro mundo. Beleza, pessoal? Então, aí vimos uma forma de regionalizar
esse mundo que ultimamente já não é utilizado, já está em desuso. Países ricos e pobres, ou centro e periferia, é uma outra forma de regionalizar também esse mundo. Então, sai ali aquela forma, aquela característica de primeiro, segundo e terceiro mundo, e então entra aí centro e periferia. Ultimamente, ainda se utiliza, né, essa forma ainda de se caracterizar países ricos e centrais, né? O que são esses países ricos e centrais? São aqueles países que se encontram no centro do sistema capitalista, os países altamente desenvolvidos, com um forte desenvolvimento tecnológico, forte desenvolvimento econômico, países que têm uma boa qualidade de vida. Então, essa é a característica aí dos países ricos ou centrais, né? São os exemplos de países aí, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia, os países que compõem a União Europeia, né? Então, temos aí essa característica de países centrais, países ricos, altamente industrializados, né? Sobretudo ali, principalmente nos países que inicialmente passaram pelo processo ali de revolução industrial, né, que foram a origem desse processo de revolução industrial. Obviamente, hoje em dia se encontram nesse grupo de países ricos ou centrais, e países pobres ou periféricos, que vai ser formado pelo restante dos países que apresentam baixo desenvolvimento tecnológico e também econômico, e tem ali uma certa dependência financeira em relação aos países centrais, né? Então, esses países dependem desses países centrais, seja ali para poder compor a sua pauta de exportação, né? E esses países pobres ou periféricos, em grande parte, exportam ali principalmente produtos primários, né? Produtos da agricultura, de mineração. Então, eles dependem muito desses países centrais para poder comprar esses produtos. Então, são países que exportam bens primários, né? Então, essa é a característica aí desses países pobres ou periféricos, e até mesmo um grupo de outros países que tem ali uma industrialização tardia também, mas que apresentam ainda assim um desenvolvimento tecnológico e econômico ainda inferior comparado aos países centrais. Ok, pessoal? Então, essa aí é uma outra forma de regionalizar, como nós vemos aqui, ó, os países centrais aqui, os países ricos, e o restante aqui de países periféricos, galera. Então, essa aí é mais uma forma. Nós temos aqui uma outra forma também muito usual, né, hoje em dia, muito falada, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Temos também essa forma de regionalizar. Então, os países desenvolvidos são aqueles que apresentam, assim como eu falei lá em cima, dos países centrais, um alto padrão de vida, um desenvolvimento econômico e tecnológico bem superior, né? A população goza ali de uma boa qualidade de vida, né? Ela possui uma boa qualidade de vida, tem um bom padrão de vida. Os países desenvolvidos são aqueles que têm um menor crescimento econômico, têm um menor desenvolvimento econômico, um menor padrão de vida, e eles vão ser considerados aí países subdesenvolvidos, né? Então, a gente costuma muito ouvir dessa forma aí, com relação aos países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. É uma forma de regionalizar que a gente conhece bastante, que a gente ouve muito falar, seja na imprensa, seja na internet, seja em diversos locais que a gente lê, por exemplo, em revistas. A gente vê bastante dessa forma aí de se regionalizar o mundo. E temos ali também, né, as relações norte-sul, né? Então temos aí algumas características aí em relação aos países do norte, aos países do sul. Os países do norte, que em geral apresentam maior desenvolvimento, ao passo que os países do sul apresentam menor desenvolvimento. Então, temos ali algumas exceções, como é o caso da Austrália e da Nova Zelândia. Não dá para se regionalizar simplesmente geograficamente dividindo o mundo em norte e sul. Então, se nós dividirmos o mundo em norte, em países do norte e países do sul, fica ali a Austrália e Nova Zelândia, que são desenvolvidos e que vão, se for feita essa regionalização, eles ficarão ali junto com os países subdesenvolvidos, né, os países ao sul, que apresentam menor desenvolvimento econômico, que apresentam ali um menor crescimento, um menor desenvolvimento tecnológico. Então, também não é uma forma muito assertiva de se regionalizar o mundo, porque não compreende aí as nações como um todo, não engloba as nações com características comuns como um todo. Então, é uma forma aí que também não é legal,
porque não porque é simplesmente uma divisão geográfica da posição geográfica desses países no globo, então também não é legal esse tipo de regionalização, porque, né, olha aqui a linha para regionalizar os países do norte e os países do sul, então nós temos aí uma característica ali que não é bacana aí para esse processo de regionalização. Pessoal, temos aqui alguns indicadores também que são importantes. Por que esses indicadores são importantes, galera? À medida que a gente compreende esses indicadores, a gente não incorre nos erros, por exemplo, de se regionalizar o mundo sem compreender as características reais dos países que compõem esse mundão todo. Então, quando a gente, por exemplo, conhece a renda per capita dos países, a gente consegue compreender os países que apresentam as maiores rendas per capita, ou seja, pega-se o PIB e divide pela população absoluta. Então, esse PIB dividido pela população absoluta vai dar uma renda média da população. Isso significa que esse país ali ele vai ter uma renda média alta, uma renda média baixa, mas isso caracteriza de fato que chega à população? Não. Né? Nós temos países que são muito desiguais. Né? Então, esses países que têm uma desigualdade muito alta, eles vão apresentar ali uma renda per capita, por exemplo, às vezes muito alta, mas essa renda per capita, esse valor médio ali por habitante, não chega na população. Né? Então, aqui nós vamos ver um exemplo que é aqui do Brasil, onde nós temos uma renda per capita de 11.024 dólares por habitante. Então, pergunto a vocês, quem recebe 11.024 dólares, né, hoje em dia, que vai dar aí, com o dólar no valor que está, acho que mais de 50 mil reais. Né? Que família que recebe mais de 50 mil reais? Eu tenho certeza que vocês, se conhecerem, vai conhecer uma aí de repente, né? Não é algo comum. Então, isso mostra que há uma distorção, né? Que há uma desigualdade bem grande no Brasil. Então, embora o PIB per capita, a renda per capita, ela nos possibilite conhecer melhor a característica do país, né, se ele de fato é um país rico ou um país pobre, embora possibilite isso, não nos dá segurança de falar que o Brasil é um país altamente desenvolvido porque a renda per capita brasileira é alta. Não tem como a gente determinar isso com base simplesmente na renda per capita, porque não é um retrato fiel da população brasileira, principalmente devido à desigualdade social que nós temos no Brasil. Nós temos uma parcela muito pequena da população que tem uma renda extremamente alta e grande parte da população, né, com renda baixa. Então, isso mostra que a pequena parte da população vai ter acesso a um montante muito grande de dinheiro, enquanto grande parte da população tem acesso a um montante muito pequeno dessa renda aí do PIB gerado, produzido pelo país. Ok? Então, essa aí é a forma de nós compreendermos o PIB per capita, na renda per capita. Então, PIB dividido pela população brasileira. Esse aí é o PIB per capita. E aqui nós temos a divisão aí, um retrato mais fiel, né? Uma informação mais fiel aí, um dado do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vai dividir de fato e determinar de fato quanto cada família no Brasil recebe, né? A renda média da população aí. Né? Então aqui, ó, até meio salário mínimo, 6,4% da população vai receber até meio salário mínimo. Né? Então, aqui mais de 10 milhões de pessoas. Entre 2 e 5 salários mínimos, nós temos aqui 11,4% da população, né? Com 18 milhões, mais de 18 milhões. Né? Mais de um salário mínimo e menos de 2. Nós temos aqui 19% da população, 30 milhões de habitantes recebem aí entre 1 e 2 salários mínimos. Aqui, mais de meio a um salário mínimo, né? Mais de meio a um salário mínimo, 21% da população, 21% da população, pessoal, vive aí com menos de um salário mínimo, pouco mais de meio salário mínimo. 37,5% da população brasileira sem rendimento, né? São as pessoas aí que muitas das vezes estão no trabalho informal, né? Que não tem uma renda formal. Então, uma grande parte da população aqui é sem rendimento. Mais de 20 salários mínimos.
né? Aqui 0,45%, uma parcela bem pequenininha da população que tem essa renda aí bem alta, e de 10 aqui a 20 salários mínimos, 1,2, e de 5 a 10, 3,6. Então a gente percebe que aqui, ó, mais de 20 salários mínimos é uma parcela muito, mas muito pequena da população brasileira que vai ter aí esse ganho, né? Então, a gente percebe o nível de desigualdade social que nós visualizamos no Brasil, né? A desigualdade aí no acesso a toda essa riqueza produzida pelo Brasil, a todo esse PIB produzido pelo Brasil. E temos aqui outros indicadores sociais. Nós vimos que a renda per capita sozinha, ela não possibilita conhecermos bem ali a característica da população, conhecermos bem o grau de desenvolvimento do país. Porém, temos outros dados que são importantes para levarmos em conta aí se um país é mais ou menos desenvolvido. Temos um caso aqui da mortalidade infantil. Temos aqui, ó, por exemplo, mortalidade infantil entre países desenvolvidos, né, e países aqui considerados subdesenvolvidos, países ali do Oriente Médio, Iraque, Irã e Kuwait. Porque esses países aqui do Oriente Médio, pessoal, eles aparecem aqui em cima, olha aqui, entre as nações que têm os maiores PIB per capita do mundo. Olha aqui, ó, esses países aqui do Oriente Médio, junto com países da Europa, junto com os Estados Unidos e Canadá, com a Austrália, com Nova Zelândia. Então, nós temos aí esse grupo de países aparecendo ali. Então, se nós pegarmos só a renda per capita, nós diríamos que esses países são extremamente desenvolvidos. Mas quando nós pegamos aqui a mortalidade infantil, nós percebemos que a mortalidade infantil desses países é muito maior do que a mortalidade infantil dos países como Noruega, Canadá e Japão, né, que são um grupo de países ali mais desenvolvidos. A expectativa de vida, olha a expectativa de vida aqui nesses países com mais de 80 anos e nos demais que estão lá no grupo de países com as maiores rendas per capita. Né? Olha o grau de analfabetismo desses países que nem tem, e nesses outros países aqui que o grau de analfabetismo chega a ser aqui bastante alto, né? Cerca aí de 26% da população analfabeta. Então, temos aí essa característica também que mostra que nesses indicadores eles vão ser muito aí importantes para caracterizar o grau de desenvolvimento desses países. A mortalidade infantil, expectativa de vida e o analfabetismo, então, são características importantes. Quanto mais desenvolvido o país é, menor é a mortalidade infantil, maior é a expectativa de vida, menor o grau de analfabetismo. Então, essas aí são características importantes que vocês precisam também compreender para esse processo de regionalização mundial. Então, temos aqui alguns dados de mortalidade infantil, de expectativa de vida, de analfabetismo, né, algumas informações importantes. A mortalidade infantil, que é a mortalidade de pessoas até 1 ano, ou melhor, de crianças, né, até 1 ano de idade, antes de completar 1 ano de idade. A expectativa de vida, que é a expectativa em que a pessoa, ao nascer, né, tem, ou seja, uma pessoa que nasce hoje no Brasil, ela tem uma expectativa de vida de chegar aproximadamente aos 76 anos de idade. Então, essa é a expectativa de vida ao nascer. E o analfabetismo, né, a porcentagem de pessoas que não sabem ler nem escrever. Beleza, pessoal? Então, esses dados aí reforçam que o indicador sozinho, ele não vai ser suficiente para poder determinar se um país é desenvolvido ou se é subdesenvolvido. Não é possível a gente regionalizar com base somente no PIB per capita. Né? Então, precisam se utilizar outros indicadores para se determinar esse grau de desenvolvimento. E esse cara aqui, galera, olha aqui, ó, Índice de Desenvolvimento Humano, é o indicador mais fidedigno quando se trata de caracterizar o desenvolvimento de um país, né? Porque ele vai trabalhar com outros indicadores, como a renda per capita, ele vai trabalhar como o grau de instrução, né, a educação, ele vai trabalhar também com a expectativa de vida. Então, pega esses indicadores, agrupam tudo num só. Então, a partir daí, se dá para ter noção do quanto um país é desenvolvido ou não, né? Então, se dá para se determinar de fato se essas pessoas têm mais acesso à educação, tendo ali às vezes, né, mais renda, se elas têm mais acesso à educação, se elas têm uma expectativa de vida maior. Se as pessoas têm uma expectativa de vida maior, significa que elas têm mais acesso a médicos, significa que elas têm mais acesso a saneamento básico, que elas têm mais acesso a vacinas, né, a remédios. Ou seja, então um país ali que tem
um acesso à saúde, né, ele vai ter um índice de qualidade de vida melhor, né, ele vai ter um índice de desenvolvimento humano melhor. Então, isso também é determinante para caracterizar o IDH mundial, o IDH dos países do mundo. Então, isso aí é muito importante. Esse indicador ele é muito importante porque ele agrupa outros indicadores e dá uma informação mais fiel da realidade de cada nação aí do mundo, beleza, pessoal? Então, esse índice aí é bem bacana. Como eu disse para vocês aqui, ó, utiliza a longevidade, a educação, o padrão de vida, né, aqui com a renda, né, acesso aí às necessidades básicas, né? Então, temos aí essas características que juntas formam o IDH de uma população, e o IDH ele vai sempre variar de 0 a 1, beleza? Quanto mais próximo do 0, menor o desenvolvimento. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento. Então, nós temos aqui de 0,500 a 0,599. Ali temos aqui, ó, de muito baixo, de 0 a 499. Temos aqui um desenvolvimento humano muito baixo. Baixo de 0,500 a 0,599, médio de 0,600 a 0,699, alto de 0,700 a 0,799 e muito alto de 0,800 até 1. Então, o Brasil, hoje em dia, ele se encontra nesse patamar aqui de desenvolvimento econômico alto, né? Entre 0,700 a 0,799. Se nós pegarmos as regiões do país, nós vamos encontrar diferenças também entre cada região do Brasil. Se nós pegarmos os estados do Brasil, nós vamos verificar também diferentes índices de desenvolvimento humano. Mas pegando o Brasil como um todo, na média, o Brasil vai estar aqui, ó, no IDH considerado alto. Então, esse é o IDH. E aqui nós podemos perceber o IDH do Brasil, olha aqui, e dos países do mundo, né? Os países com muito alto, né? IDH muito alto, as nações desenvolvidas com IDH muito alto, são as nações mais desenvolvidas, né? Melhor dizendo. Temos nações aqui com IDH alto, né? Algumas nações com IDH alto, com IDH médio, né? Algumas nações com IDH médio, baixo, né? E também IDH muito baixo. Então, nós temos essa característica de desenvolvimento humano que traça melhor o desenvolvimento dos países, porque agrupa uma quantidade maior de indicadores e possibilita uma visualização melhor do desenvolvimento do país. Então, hoje em dia, se utiliza muito o IDH para poder determinar se os países são desenvolvidos ou se estão em vias de desenvolvimento, se são países subdesenvolvidos, porque eles traçam melhor essa comparação entre os países, eles traçam melhor, de fato, né, o desenvolvimento dos países. Pessoal, bom, galera, por hoje é isso daqui, certo? Seguindo aquela mesma característica das nossas aulas aí do segundo bimestre, vou passar para vocês agora, lá no WhatsApp, a lista de exercícios. Façam os exercícios, faltando em 10 minutinhos para poder terminar a nossa aula. Vocês mandem para mim lá no grupo para eu computar a presença, para computar a participação de vocês. Isso é importante, pessoal. Lembrando que a participação vale até 1 ponto e vai ser somado à média, né? Então, é muito importante que vocês façam aí, porque esse pontinho aí que nós tivemos de participação ajudou muita gente aí. Beleza, galera? Então, isso aí. Valeu, abração aí, até a próxima, pessoal.